You made me a believer, believer. Hey, you made me a believer, believer. Hey, bring me down, you build me up, believer, believer. Pain, I'll let the bullets fly, you let them rain. O primeiro problema que nós temos em relação ao Brasil, a entender o que está acontecendo com o Brasil, é o seguinte: o Brasil é comunista? Sim ou não? Normalmente, claro, 99% das pessoas vão falar que não. Em termos históricos e documentais, o Brasil é um país comunista. 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 Agora, fica a questão: por que é que o povo não vê isto? O fenômeno global de conspiração internacional com um propósito claro e específico de tomada do Ocidente, nós nunca tivemos isso na história da humanidade. Este processo, ele inicia-se em 1717, que é quando a maçonaria é lançada, que visa precisamente traçar uma estratégia internacional de tomada do poder. Hoje, 300 anos depois, os efeitos são visíveis do projeto. A história brasileira, ela é sempre contada como se o Brasil não fizesse parte do mundo, como tudo que acontece lá fora não está acontecendo no Brasil, como se o Brasil vivesse dentro de uma redoma de vidro e desta redoma de vidro levasse a vida isoladamente, dentro de um paraíso perdido, sem estar conectado com nenhuma esfera internacional, sem influenciar nenhuma esfera internacional, sem ser influenciado por nenhuma esfera internacional. Ora, todo indivíduo com um mínimo de inteligência sabe que isso não é verdadeiro. Entretanto, esta não é a sensação e o conhecimento que corre pela maioria da população. A maioria da população crê firmemente que o Brasil é um país pacífico, que o Brasil é um país harmônico, que o Brasil é um país magnífico. Se nós formos pensar em termos de geografia, sim, mas enquanto estrutura de Estado, então é preciso separar o Estado brasileiro do povo. E esse Estado é regido por uma elite revolucionária desde 1822. Eu tenho falado isso de uma forma sistemática. Só que eu falo isso há 30 anos. Por um acaso, agora tem mídia social e as coisas veiculam. A questão é o seguinte: esse projeto revolucionário que tomou conta do mundo a partir do século XVIII entrou no Brasil também. Aliás, o Brasil sempre foi considerado um ponto estratégico dentro do processo. O que acontece? Esse grupo deu um golpe. Nós temos um caso inédito dentro do Brasil, que é o próprio herdeiro presuntivo da coroa, portanto o príncipe regente, quando ele declara a independência. Veja, ele é o rei, ele será o rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Não faz o menor sentido a separação do Brasil. A nível lógico, o correto era Dom Pedro pegar a armada brasileira, ou o exército brasileiro, ou seja lá o que for, e entrar em Portugal e arrebentar Portugal. E a maçonaria que está lá, que estava uma maçonaria lá, é evidente que estava. É óbvio que estava. Essa praga se espalhou pelo mundo inteiro. Essa praga se espalhou pelo mundo inteiro. Essa praga se espalhou pelo mundo inteiro. Entretanto, o sujeito resolve dar um golpe de Estado nele mesmo, na própria coroa, e separa os estados. A partir do momento que ele faz isso, ele entrega o Brasil, que era uma das grandes joias da coroa. Veja, nós temos uma maçonaria que assume, destrói as monarquias, derruba. Depois ela entra dentro da igreja e começa a fazer um processo de apostasia dentro da igreja. Quando ela faz isso, ela altera todo o esquema político do Ocidente. Mas veja, aonde ela ficou? Ela ficou no esquema político-religioso. Uma vez que eu destruí o esquema político-religioso, é um efeito, é quase que natural que o passo adiante vai ser o passo cultural. Eles vão tomar conta da cultura. Você não
fazem um ato em apoio às vítimas de Maduro, que já matou centenas de pessoas na Venezuela, as pessoas lá estão comendo lixo. Você não tem vergonha de fazer o... Estão fugindo da Venezuela do Brasil. Será que a mídia da mulher... Nosso dinheiro, vocês fazendo isso, com esse papelão, defendendo o regime genocida. O regime genocida, vocês estão aí defendendo... Matando pessoas, travando milícia, e você não faz armamento. Maduro arma milícia com fuzis e vocês apoiam armamento no Brasil. Eles salvando o Brasil Ribeiro, matando pessoas, que vocês apoiam isso, desde o sucesso. Fala de golpe. Aqui não foi golpe da atividade constitucional, o golpe foi lá, que destituiu o Congresso Nacional. Respeito, respeitar, eu respeito a vítima, Fora Maduro! 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 Fora! Meio do século XX, o processo já estava muito adiantado, sobretudo no Brasil. O Brasil estava tomado, literalmente. Eles só foram aprofundando cada vez mais os tentáculos institucionais. Então é preciso ter a status questiones da coisa, tá certo? Para entender a profundidade e entender a questão. E se a gente não consegue entender a questão, nós não conseguimos raciocinar adequadamente. E nós ficamos com uma vaga impressão de que a coisa poderia ser dessa forma. Pô, ela poderia, mas ela não é. Então ficam os desejos ilusórios se sobrepondo à realidade do fato. A coisa foi aprofundando. Em 1988, nós temos uma Constituição, portanto, que tem uma cláusula curiosíssima. É aqui que eu queria chegar. Todo mundo já leu, mas ninguém talvez tenha prestado atenção à gravidade da cláusula, que é atribuída ao Michel Temer. Não, Michel Temer foi o sujeito que inseriu a cláusula lá. O autor da cláusula é o Franco Montoro e um outro sujeito que eu nunca me lembro do nome dele. É o parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal de 88, que fala claramente que o Brasil vai se empenhar na construção de uma comunidade latino-americana de nações. Portanto, é o projeto da Pátria Grande. Tudo que está sendo feito no Brasil, o projeto de comunização do Brasil, é um projeto constitucional. É porque isso está previsto na Constituição Federal. É esse precedente, essa pequena delicadeza, que vai abrir todos os precedentes depois, para todas as ações. E o cara vai falar, não, mas está aqui, nós estamos construindo a comunidade latino-americana de nações. Está previsto na Constituição. E está mesmo. Na Constituição fala que todo mundo é igual perante a lei. Fernando Henrique Cardoso já mudou esse negócio. Quando ele coloca que, quando ele começou a acolher o direito das minorias, ele já quebrou aquele direito de todo mundo igual. Portanto, ele já começou a criar um tipo de povo que não é o povo brasileiro. Já é uma sequência de gatilhos em cima de gatilhos em cima de gatilhos. É preciso entender o que foi sendo feito. Portanto, desde 1988, nós entramos literalmente na 6ª etapa de Gramsci. No início, as 5 etapas de Gramsci foram cumpridas até 1988, quando foi feita a Constituinte. De lá para cá, eles sabiam que a bodega que eles tinham armado duraria mais ou menos 30 anos, porque esse é o prazo geral. Já de alguns anos, eles estão falando que é preciso mudar a Constituição. Não é mudar um pedacinho, mudar tudo. Por que vocês acham? Aqui é que começa a entrar. A Constituição nunca foi aprovada na sua plenitude. Ela tem 1000 e tantas páginas e 2/3 da Constituição que nós temos não é uma Constituição. É um amontoado de coisa que não tem nem validade de lei. Daquele 1/3 que restou, quase tudo já foi alterado. Tudo que foi alterado desconstrói. Você tem coisas completamente doidas. Num parágrafo, um sujeito fala uma coisa, no outro parágrafo ele fala outra completamente diferente. Então você tem uma teratologia, você fala assim, mas o cara tá doido? Aqui ele tá falando que pode, aqui ele tá falando que não pode. Por que ele criou essa guerra dialética? Aquilo vai levar o país a um conflito sociocultural, político, institucional. A ideia é essa mesma. Você vai inserindo bombas legais. Uma vez que você insere aquilo na lei, a coisa tem que começar a funcionar. Começa a funcionar. Quando começa a funcionar, as instituições vão colapsando. Essa Constituição foi montada para colapsar a estrutura da República, porque é preciso criar a chamada democracia radical. A democracia radical é a 6ª etapa de Gramsci. Para isso,
eles têm que levar o Estado a um colapso desde 1988. Não há um erro estratégico aqui. Tudo foi minuciosamente planejado. Ora, então o que nós temos? Nós temos um colapso institucional, forjado, minuciosamente planejado. Nós temos a destruição do arcabouço legal. Nós temos um aviso contínuo de que vai haver uma ruptura democrática. A esquerda está avisando isso o tempo inteiro. Já construíram uma narrativa de golpe. Já construíram uma outra narrativa para culpabilizar a direita fascista, conservadora, cristã. E as pessoas estão levando isso tudo na brincadeira. Portanto, quando nós entendermos a questão, as instituições estão todas em colapso. As eleições são conduzidas desde o início para criar, destruir o arcabouço legal, para fazer o processo revolucionário. E todo o processo revolucionário será feito, repito, dentro da legalidade constitucional. Para tanto, eles inseriram o parágrafo único do artigo 4, onde a pátria grande é um projeto de Estado. Se nós pensarmos na gravidade disso, a Constituição Federal é simplesmente a carta maior legal de um país. Então o Brasil admite desde 1988 que ele constitucionalmente tem que construir a pátria grande. E é disso que decorre todas as propostas que esses cínicos vêm fazendo ao longo do tempo. Está tudo previsto na Constituição. E ao mesmo tempo eles foram aparelhando, botando gente lá, para ir reconfirmando aquilo que já estava. É tão simples quanto isso. O problema é grave, é estrutural, é profundo. Sistema eleitoral. Qual é a diferença do sistema? Não é o ato de votar. Qual é a diferença do sistema eleitoral de hoje para o de 2014? De 2014, o Toffoli manteve o negócio fechado. O de agora, o TSE, diz que não vai cumprir a lei. Então ele sai deste play judiciário não como o regulador do Estado, de um serviço público que o Estado presta ao cidadão. Ele sai como o dono do jogo. Isso faz toda a diferença. E não é possível, sinceramente, eu não acredito que nenhum advogado da direita tenha percebido esse detalhezinho. Agora, continuar acreditando que comunista não tem estratégia, querendo acreditar que comunista não tem estratégia, e continuar levando na brincadeira todos os projetos que essa gente está passando, e achando que eles não vão criar um arcabouço único, é uma rede. Quem nunca teceu nem nada, quem nunca costurou, é uma rede mesmo. Você começa por um ponto, tem outro ponto, tem outro ponto, tem outro ponto, tem outro... Quando você vê, formou a rede. E uma vez que a rede está formada, joga-se para pescar o peixe, não é? E os peixes é o povo do bem. Cidade de Garibaldi, pequenininha. Aí os professores levam os alunos para fazer militância. Olha aí. Militância eles levam os alunos agora para estudar, não. Olha a idade da molecada. Parabéns, professores, levando a molecada para fazer militância. Em vez de estudar, não. Fica fazendo militância. Porque essa gente está aí no mundo há 300 anos. Eles têm 300 anos de background. Se você não conseguiu entender isso, eu não sei mais o que falar. Não há o que falar. São 300 anos de experiência. Pelo amor de Deus, é no mínimo, não é nem ridículo. Eu não saberia dizer. O indivíduo não entronizar o negócio. Ou ele continuar achando que a política brasileira é completamente desconectada do movimento comunista internacional. Aonde está a cabeça dessas pessoas? Nós vamos entrar na sexta fase de Gramsci mesmo. Os caras estão falando isso à luz do dia, na cara dura, e fazendo. First things first, I'ma say all the